Bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira aula da Maratona Lightson. Hoje a gente vai aprender a montar frases na negativa, fazer perguntas e ser um bom perguntador. E por que ser um bom perguntador é importante? Porque as perguntas movem o mundo. É mais importante você saber fazer perguntas do que você saber responder na maioria das vezes, tá bom? Então a gente vai aprender isso daqui. Então, sem mais delongas, vamos comigo que a gente tem muita coisa importante para ver hoje. Já pega suas anotações, se prepara para falar sem vergonha de falar, tá bom? E vamos junto. Bem, essa é a nossa aula 3, então vou colocar aqui, ó, essa class 3. Essa aula vai ficar dentro da plataforma Lightson, tá bom para os nossos alunos. Então, como a gente vai fazer negativo em inglês? Bem, vamos começar com uma frase aqui que você já aprendeu, né? Como você fala eu sou e o seu nome? Por exemplo, ó, essa pessoa aqui é o Andrew. Andrew. Tá bom? Ele quer dizer que ele é o Andrew. Tipo assim, eu sou Andrew. Como é que ele falaria? Ah, Renan, eu já aprendi. Seria assim, ó. I am Andrew. Beleza? I am Andrew. E tem outra forma de falar isso daqui. Como é que seria? Ah, Renan, eu lembro que você botou na última aula. Que é assim, ó. I'm Andrew. Beleza? Então, isso daqui, pessoal, é uma afirmação. E se eu quisesse usar essa frase negativa? Alguém vai perguntar se ele é o Andrew e ele vai dizer que não. E aí, como é que eu faria? Nesse caso, para fazer negação em inglês, é muito simples. Você vai usar uma palavrinha, que é not. Not. Olha para mim. Not. Not. Repete aí. Not. Então, pensa comigo. I am Andrew. I'm Andrew. I'm Andrew. Como seria a negação? I'm not Andrew. I'm not Andrew. Olha comigo no quadro. A frase ficaria assim, ó. I'm, e aí eu vou botar esse I'm com pretinho, tá bom? Escrito de preto. I'm not, e aí a palavra. I'm not Andrew. Beleza? E aí o que a gente aprendeu na última aula? E aqui vai de novo aquela dica de ouro para vocês não errarem. Quando tem um T e uma vogal, aqui vai ter som de R. Então, ó, I'm not Andrew. I'm not Andrew. E aí as pessoas vai parecer que eles estão falando rápido, mas eles estão ligando o som, falando assim, ó. I'm not Andrew. I'm not Andrew. Ó, I'm not Andrew. Repete aí. I'm not Andrew. I'm not Andrew. Viu? Isso daí seria I am not Andrew. Mas ninguém vai falar assim, tá bom? Então, olha comigo aqui. I'm not Andrew. Ah, Renan, eu poderia, em vez de I'm, poderia falar I am? Poderia, tá? Poderia falar assim. Opa, calma aí que eu botei a letrinha errada. Você poderia falar assim. I am not Andrew. Poderia fazer isso? Poderia. Eles vão fazer isso? Não. Então procura sempre ligar os sons, tá bom? Então aqui você falaria algo do tipo assim, ó. I'm not Andrew. I'm not Andrew. I'm not Andrew. Seria algo tipo assim, na pronúncia, tá bom? Beleza, então ó, você já aprendeu que se você quiser negar alguma coisa, o que você faz? Coloca not. E aí grava isso, porque é com tudo, tá bom? A gente tá vendo isso com o verb to be. Lembra do verb to be? Que é ser, estar, que é o I am, you are, he is. Lembra da nossa primeira aula, se não me engano? Agora, para fazer negação, bota not. E não só para quando tem verb to be. Quando tem qualquer outro verbo, se a gente colocar o not como auxiliar, e a gente vai ver isso, você já consegue fazer qualquer negação. Então, vem comigo aqui para o quadro para a gente ver alguns outros desenhos. Bem, alguém vai perguntar assim para você. Are you? Renan? Are you, Renan? Eu vou ensinar vocês a fazer essa pergunta aqui. Mas por enquanto, entenda que isso é uma pergunta. Are you, Renan? Se alguém te pergunta isso aqui, eu estou perguntando. Você é Renan?
E aí você já sabe dizer que não. Como você vai dizer que você não é Renan? Como seria a resposta? Boa! I'm not Renan. Vamos conversar um pouquinho então? Are you Carlos? Me responde mais alto. Se o seu nome for Carlos, yes, I'm Carlos. No, I'm not Carlos. Are you Julio? Are you Natalia? Are you Marcela? Are you João? Viu? Então, você já consegue ir me respondendo, tá certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Bem, e se eu quisesse falar assim, ó, que você não é Renan? Então, vou botar aqui na afirmativa. Como é que é você é Renan? You are Renan. Vamos mudar o nome, né? Vou botar aqui. Maria, Mary. You are Mary. Renan, a gente pode ligar o som? Pode, porque era assim, ó. You're Mary. Beleza? Isso aqui é afirmação. You're Mary. Agora, como eu vou dizer que você não é a Mary? Como ficaria isso? Como eu falaria você não é a Mary? Pensa aí comigo. Opa, calma aí. Descer um pouquinho. Como eu falaria você não é Mary? Pensou? You are negativa. Not Mary. You are not Mary. Ah, Renan, eu posso ligar o som aqui? Pode. Então você faria assim, ó. You're not Mary. As duas negações. You are not Mary. Ou então, you're not Mary. Olha para mim. You are not Mary. Or you're not Mary. You're not Mary. Como é que é? Ó? You're not Mary. Entenderam? Então, vou fazer uma pergunta. Am I Eduardo? O que eu perguntei? Se eu sou Eduardo. Vou ensinar vocês a fazerem pergunta, tá? Mas pensa na resposta. Am I Eduardo? O que você me responde? No, you're not Eduardo. E aí, se você quiser ligar o som e ficar mais bonitinho ainda, you're not Eduardo. You're not Eduardo. You're not Eduardo. Am I Marcela? No, you're not Marcela. Am I Cristiano? No, you're not Cristiano. Am I Renan? Yes, you're Renan. Beleza? Entenderam? Muito bom. Agora, vamos ver aqui, ó. Esse carinha aqui. Vou botar ele. Esse aqui é o Jack. Jack, tá bom? E aí, alguém quer perguntar se ele é o João, o John. Como é que eu pergunto se ele é o John? E aí eu vou misturar um pouco as matérias, tá bom? Vou misturar um pouquinho. Você aprendeu que para fazer negação, a gente bota o not, beleza? E para fazer perguntas? Muito simples. Para fazer pergunta, eu vou pegar o verb to be, né, que é o is, am, er, e vou inverter com o pronome. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui you are, para fazer uma pergunta, pessoal, eu faço isso aqui, ó. Pego o verb to be, que está aqui, e jogo ele para o início. Jogo ele para cá. Então, em vez de falar you are, eu falo are you. É assim que a gente faz pergunta em inglês. A gente troca o pronome pelo verbo. Então, afirmação you are, interrogação are you. Ah, Renan, e se fosse I am? Se fosse I am, vamos lá, ó. I am é afirmação, né? I am Renan. Se fosse uma pergunta, como é que eu falaria? Eu faria isso aqui, ó. Ó. Como é que ficaria então? Ah, já vi que você ligou o som, hein? Am I Renan? Então é assim que a gente vai fazendo pergunta, pessoal.
a gente vai pegar o verb to be aqui e vai inverter. This simple. Então, ó, I am Andrew. Como é que seria a pergunta aqui? Am I Andrew? Certo? You are Mary. Como seria a pergunta aqui? Are you Mary? Você é Mary? Ó. Como é que eu pergunto se ele é o Jack? Se fosse uma afirmação, eu falaria assim, ó. He is Jack. Lembra que eu posso ligar o som. Quando eu ligo o som, como é que fica? His Jack. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Pensa aí como seria a pergunta aqui. Boa! Ouvi você respondendo. Por mais que você não acredite em mim. Você vai fazer aqui, ó. Vai pegar o verb to be e vai jogar aqui para o início. Então, como é que vai ser? Isso aqui, ó. Is, inverti. Is he. Is he. Certo? Is he Jack? Is he Jack? Yes, he's Jack. Como é que eu pergunto se ele é o João? Pensa aí. Is he? Vou botar John. Is he John? Is he John? O que você acha? Is he John? Você vai ter que negar. Não, John não, Renan. Como é que você nega? Dizendo que ele não é o John. Como é que você vai fazer essa negação aí? Hein? Opa, calma aí. Deixa eu voltar para cá. Como é que você faz essa negação? He is... Ah, Renan, você bota not. Isso aí. He is not John. Você também poderia fazer o seguinte, ó. Tá aqui um outro jeito. Você poderia falar assim. Você também pode ligar, lembra? His not John. He's not John. Beleza? Entenderam? Tem um outro jeito. Outro jeito, Renan? Tem outro jeito de fazer negativo em inglês, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Você pode botar o not. Mas você tá vendo que sempre que você coloca o not, você tem o verb to be antes? Então, o que você vai fazer aqui? Você já viu que, por exemplo, you are, eu coloco not. Né? Aí fica you are not. Mas eu posso juntar, por exemplo, esse are not, uma palavrinha só, que é muito comum em inglês também. Ficaria assim, ó. You aren't. Aren't. Ó, you aren't. Você poderia pegar, por exemplo, o is. Aqui, ó, no he is e not. Se você juntar esse is e o not, ele não é ou ele não está, a palavrinha fica he isn't, que é bem comum você usar em inglês. Já que você viu isso dali, te ensinei, qual é a outra forma de negar aqui? Você vai me dizer he, vou juntar o is com o not, como é que vai ficar? He isn't John. E a pronúncia, ó. He isn't John. He isn't John. Tem essas três formas de usar a negativa em inglês, ó. Repete comigo. He is not John. He's not John. He isn't John. Olha para mim. Repete aí. He is not John. He's not John. He isn't John. Três formas de você negar em inglês. Vamos comigo? Deixa eu ir pro quadro. Vamos lá. Então aqui, lembrando, você pode usar o is mais not, ou você pode usar o isn't direto. Tá, deixa eu só voltar aqui porque ficou meio feio. Pode usar o isn't direto. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir. Agora, e se em vez dele fosse ela? Gabriela. Tá? Pergunta para você. Como eu faço a pergunta assim? Ela é Gabriela? Pensa aí e me diz.
Ah, Renan, se a afirmação seria She is Gabriela, para eu fazer pergunta, você já me ensinou que eu tenho que inverter, né? Aqui, ó. Então, vou pegar esse is e vou jogar lá para o início, não é isso? É isso, boa. Então, como é que vai ficar a pergunta? Como é que fica aí? Is she Gabriela? Is she Gabriela? Viu? Aprendeu a fazer pergunta. Inverti. Is she Gabriela? Agora, como é que eu pergunto se ela é Mariana? Como é que seria essa pergunta? Ah, Renan, fácil. Is she Mariana? E aí eu te pergunto, is she Mariana? Essa menina aqui, is she Mariana? Ah, Renan, no. She. Aí 3 formas de dizer não. Pensa comigo. She. She is not Mariana. Outra forma, vai lá. She's not Mariana. Outra forma. She. Junta o som. She isn't. She isn't Mariana. She isn't Mariana. 3 formas de dizer não. Ó, olha comigo então e repete aí. She is not Mariana. Repete? Igualzinho, ó. She is not Mariana. Agora, she's not Mariana. Liguei. She's not Mariana. Repeat. Ok. Agora com isn't. She isn't Mariana. Repete aí. She isn't Mariana. Você já aprendeu então que a negativa ela pode ter 3 formas, né? Você pode deixar separado o not do verbozinho, pode deixar o verbo rapidinho, mas o not, ou pode ligar tudo, que é o isn't. Agora, vamos lá na nossa amiguinha aqui da última aula. Vocês lembram dela? Ah, Renan, lembro. Fifi. Fifi, isso aí. Fifi tá aqui, ó. Fifi. Fifi is an animal or Fifi is a person? Ah, Fifi, Renan, is an animal. Animal. Fifi is a cat. Ok? Fifi is a cat. Cat. Como é que eu falo que essa é a Fifi? Como é que seria? It is Fifi. Aí lembra que eu falei na aula passada? Falei que você pega esse som aqui e ligo. Então, em vez de falar it is, eu falo it is. Lembrou? It is Fifi. Ok? It is Fifi. Agora, também posso juntar o som. Lembra? Eu posso falar assim, ó. It's Fifi. Agora, como eu pergunto se essa daqui é a Fifi? Como seria essa pergunta? Pensa aí. Ah, Renan. Vou pegar o verb. Ó. Vou pegar o verb aqui, que é esse. E vou descer. Vou inverter ele. Isso aí. Então vai ficar assim, ó. Is it. E eu vou ligar o som aqui, ó. Is it. Is it. Is it, Fifi? Repete aí, hein? Is it, Fifi? It is, Fifi. It is, Fifi. Agora, vou perguntar se esse aqui é o Rex. Como é que você pergunta se esse é o Rex? Ah, Renan. Is it Rex? Is it Rex? Hã? Is it Rex? Nega aí pra mim. Como é que você negaria? Ah, Renan, eu já aprendi. Então eu falaria assim, ó. It is negação. Not Rex. E eu posso ligar o som aqui, ó. It is not Rex. Qual outra forma de fazer essa negação aqui, pessoal? It's not Rex. Repete aí. It's not Rex.
E qual é a última que a gente aprendeu lá em cima? Ó, vou voltar um pouquinho aqui em cima. Ó. Ó, já vimos coisa abessa, hein? Qual é a última aqui? Cadê? Ó, o is com not, como é que fica? Isn't. Então vamos descer um pouquinho. Ó. Cadê? It isn't Rex. 3 formas de dizer não. It is not Rex. It's not Rex. It isn't Rex. E olha que aqui eu estou ligando o som de novo, ó. It isn't Rex. Certo? Entenderam? Então repete comigo, ó. It's not Rex. It's not Rex. It is Fifi. Ok? It isn't Rex. It is Fifi. Repete aí. It isn't Rex. It is Fifi. Não é o Rex, é a Fifi. Entendeu? Beleza. Muito bem. Agora, lembra disso aqui? Isso aqui é você, tá? Aqui, você. Só que tem outras pessoas aqui com você. Você é do Brasil. Então, você quer falar que vocês, nós no caso, né? A gente quer usar o nós aqui, somos brasileiros. Brasileiros, em inglês, a gente fala Brazilian. 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 Tá certo? Como a gente vai falar que nós somos brasileiros? Pensa aí. We are Brazilian. We are Brazilian. Como eu faria uma pergunta? Tipo assim, nós somos brasileiros? Ah, Renan, já sei. Pego esse are aqui que você acabou de ensinar e faço a pergunta com ele. Isso aí. Então a gente falaria Are we Brazilian? Are we Brazilian? E o que você responderia? Yes. We are Brazilian. Agora, se eu quisesse perguntar se a gente é espanhol, como é que é espanhol em inglês, Ana? Espanhol é assim, ó. Spanish. Spanish. Como é que eu perguntaria se nós somos espanhóis? Pensa aí e me diz. Are we Spanish? Are we Spanish? E aí o que você vai dizer? Vou até botar aqui com um chapéuzinho, mas ele ainda não. Como é que é a negação? We. Negativo. We are not Spanish. We are not Spanish. Qual outro jeito que a gente poderia falar? We're. Lembra que a gente liga we are, vira we're? Nós não somos. We're not Spanish. Ah, Renan, legal. Qual é a outra forma? Eu posso ligar o are com not. Como é que fica? Fica aren't. Então, ó. We. Opa, como é que esse aqui tinha que ser vermelhinho para ficar igual aos outros, né? We aren't Spanish. We aren't Spanish. Todas as formas de fazer a negação. Entendeu? Com we. Viu como é que é simples? Então repete aí comigo, ó. We are Brazilian. We are not Spanish. Devagarzinho, de novo, ó. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. We are Brazilian. We are not Spanish. Nós não somos espanhóis. We are not Spanish. Foi? Agora fala assim. We're Brazilian. We're not Spanish. Conseguiu falar tudo? Sabia que você conseguiu falar tudo. Se não conseguiu, pausa aí e tenta mais uma vez. O que ficou faltando aqui pra gente? Esse aqui, ó, pessoal, é quando você está no meio. Pá, você está no meio aqui. Tá? E quando você não está no meio? Saiu você. Tá todas as pessoas lá. Todo mundo. Mas você não tá. Tá todo mundo menos você. Tá, o carinha com violão aqui. Esse povo aqui é mexicano. Mexicano a gente fala Mexican.
Mexican, não é Mexican, Mexican, Mexican. Como eu falo, eles são? Lembra aí? Lembrou? They are. Eles são mexicanos. They are Mexican. E aí lembra que esse they are, eu também posso falar assim, ó. They're Mexican, tá? They're Mexican. Como eu faço uma pergunta, tipo assim, eles são mexicanos? Como seria? Ah, Renan, me lembra aqui, ó, eu pego o verbo e vou inverter. Então, como é que seria? Are they Mexican? Are they Mexican? E aí, are they Mexican, people? O que vocês respondem? Yes, they are Mexican. Agora, se eu pergunto se eles são chineses. Como é que é chinês, Renan? Ó. Chinese. 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 Como é que eu pergunto se eles são chineses? Are they Chinese? Are they Chinese? Pô, Chinese? Não, Mexican. Então como é que você fala que eles não são chineses? Como é que seria a negativa? They are not Chinese. Beleza? Você também poderia falar assim, ó. They're, juntar esses dois, né? E aí deixa eu só botar vermelho ali também, para ficar igual. They're not Chinese. Eles não são chineses. Ou você pode ligar o are com not. E aí como é que fica? They aren't. Opa, calma aí que ficou ruim aqui. They aren't o quê? They aren't Chinese. Ó, todas as formas de fazer pergunta aqui. Então, ó, olha para mim. They are Mexican. Repete aí. They are Mexican. Eles são mexicanos. They are not Chinese. Eles não são chineses. Repetiu? Agora, vamos falar assim, ó. They're Mexican. They're not Chinese. They're Mexican. They're not Chinese. Ok? Repetiu? Última. They're Mexican. They aren't Chinese. They're Mexican. They aren't Chinese. Repetiu? Very good. Excellent. Agora, a gente já aprendeu como fazer perguntas em inglês fazendo as inversões e fazendo as negativas juntas. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante que você precisa saber em inglês. Que é isso aqui, ó. Vou botar até de outra cor, vou botar de azul. Que são W8 questions. O que é isso, Renan? Se você quiser saber fazer boas perguntas, você tem que saber quem são esses carinhas. E eu vou te ajudar. Por exemplo, aqui a gente tem o what. What em inglês significa o quê? Significa qual. Tá bom? Por que é W8? Porque começa com WH. Outro, a gente tem aqui who. Who, em inglês, é quem. A gente tem outro aqui, ó. Where. Where é onde. Então, ó, what, who, where. A gente tem outro que é o quando, que é o when. Quando. A gente vai ter outro, que é o porquê, que é o why. Porquê para pergunta. Why. Bom? Who, where, what, when, why. A gente tem o outro que, apesar de não ter WH, ele entra também, que é o how. O how é o como. Beleza? Como. E tem mais um aqui, que é o which. Which também é qual.
Ele é parecido com what, mas tem uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês. Which, what, who, quem, where, onde, when, quando, why, por quê, tá bom? Por que isso é importante vocês saberem? Porque vocês já sabem fazer perguntas. Vocês já sabem fazer perguntas. Só que vocês agora vão aumentar o leque de vocês para fazer perguntas. Como ser um bom perguntador? Então, você quer perguntar, vou escrever aqui em português, você quer perguntar isso aqui, ó. Deixa eu mudar o tamanho aqui. Você quer perguntar aqui, ó. O que é isso? Como você perguntaria o que é isso em inglês? Eu vou te dar um tempinho e você vai me dizer como é essa pergunta. Pensou? Como é que é o quê? Sobe um pouquinho aqui, ó. Olha aí. What, né? Então, vou botar aqui. Tá em azulzinho. What? Pergunta, lembra isso? Como é que a gente usa para animal, para objeto, tal? É o it. Quem vem depois do it? Isso é o it is, it is. Para eu fazer pergunta, eu vou inverter. Então fica is it. Então como é que eu pergunto o que é isso? What is it? What's it? Entendeu? Mais uma pergunta que você vai fazer. Eu quero que você pergunte isso aqui, ó. Onde ela está? Pausa aí e me faz essa pergunta. Como é que eu falo onde? Ó, where. Beleza, então vamos lá. Ó. Where. Tá aqui azulzinho. Where. Ela está. Como é que é ela está em inglês? Ah, Renan, o ela é o she. O está é o is. She is. Mas aqui é uma pergunta, então vou inverter, né? Isso aí. Where is she? Where is she? Entendi, Renan. Quero perguntar quem é você. Como é que seria, ó? Pergunta importante. A gente para no meio da rua e viaja, imagina, alguém chega aí, te para no meio da rua, você quer perguntar, quem é você? Como é que é quem? Olha aí. Who? Who let the dogs out? Aquela música. Então, como é que seria isso aqui? Ó. Quem? Who? É você. Como é que esse é você? Como é que é você? You. Como é que esse you? Are. Pergunta. Who are? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Quem é você? Who are you? Entendeu? Então, olha como é que você começa a conseguir fazer pergunta. Como é que eu pergunto como você está? Essa daí é clássica em inglês, ó. Como você está? E agora você vai saber montar sozinho. Como você está? Como você faz essa pergunta? Como é que é o como? Sobe aí. How. Então, ó. How. Como é que é você? You. Como é que eu está? Are. Como você está? How are you? How are you? Entendeu? Mais uma. Vamos no which. O which, a diferença do which para o what, eles são basicamente a mesma coisa. Só que o which, eu tenho um número limitado de escolhas. Por exemplo, como é que eu pergunto... Ó, essa é importante, hein? Presta muita atenção, que isso aqui muita gente não sabe. Qual é o seu nome? Como eu faria essa pergunta? Qual é o seu nome? Ah, Renan. Qual? Eu sei que é o what, né? Então, ó. What's o seu é o your, que a gente já aprendeu, né? What's your name? Beleza? Agora, olha a mesma frase, pessoal. Olha isso. Qual é o seu nome? John
or Jack. Aqui, esse qual, tá vendo que eu dou duas opções? Você concorda comigo que quando eu falo what's your name, podem ser bilhões de nomes? Pode ser qualquer nome. Eu não sei. Mas aqui eu tô dando duas opções. Limitei a minha escolha. Então, quando eu tenho uma escolha grande, eu vou usar what. Quando eu tenho uma escolha pequena, eu vou usar which. Então aqui seria which is your name? John or Jack? Entendeu? Então, assim a gente vai fazendo perguntas. Você tem que saber bem esses W8 questions, que é what, who, where, when, how, why, which. Tá certo? São os principais que a gente tem que vão fazer você saber fazer boas perguntas em inglês. Bem, bastante coisa, hein? Aprendemos a fazer perguntas, fazer negações, fazer perguntas com W8 questions, que são muito importantes. E agora, na nossa próxima aula, a gente vai começar a ver os principais verbos em inglês, quando a gente não tem o verb to be para fazer a pergunta, negações em frases sem verb to be também, e vamos montar outras frases para a gente fechar e consolidar esse pacotão de tudo que você precisa saber para começar a falar inglês hoje, que é o que você já está fazendo, construindo devagarzinho esse conhecimento junto comigo. Lembra, inglês não é rápido, os sons se ligam. Lembra, você tem que estar sempre praticando todos os dias, mesmo que você fale errado, você vai ajustando, vai melhorando. É fundamental ouvir, mesmo que na hora você não esteja entendendo nada, vai forçando a barra, que vai ficando mais simples, tá bom? É um treinamento, você precisa todo dia fazer um pouquinho e aí você chega na sua fluência, tá bom? Conta comigo e vejo você na nossa quarta aula da nossa Maratona Lightson.